Salve, gurizadinha! Aqui é o professor Oswaldo Amaral, professor de matemática e de física de vocês. Hoje, nessa videoaula, eu vou falar sobre as escalas termométricas e, particularmente, vou falar sobre três delas. Aqui no começo, se vocês perceberem, tem um textinho aqui introdutório que dá assim, uma breve passagem assim, pela história da construção dessas escalas termométricas, né? E de quem as propôs, enfim, né? Por exemplo, ele tem a escala Celsius, né? Proposta em 1742, século XVIII, portanto, né? Pelo astrônomo sueco Anders Celsius. Depois tem a escala Fahrenheit, que foi empregada principalmente nos países de língua anglo-saxônica, né, inglês, enfim, americanos, proposta no ano de 1727, século XVIII também, pelo físico alemão-polonês Gabriel Daniel Fahrenheit. E aí, por fim, a escala Kelvin, proposta em 1848, século XIX, pelo físico William Thomson. Ali ficou viveu em meados de 1820, nasceu em 1824 e morreu em 1907, século XVIII, século XIX, século XX, né? Praticamente, então, são essas três escalas mais usadas, mais utilizadas. Enfim, a escala Kelvin, até título de curiosidade, ela é utilizada mais em experimentos, em laboratórios, né? Super interessante também. Mas meu objetivo aqui dessa videoaula, gurizada, é explicar para vocês a relação entre essas escalas. Existe uma relação entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Existe uma proporcionalidade entre essas escalas aí. E é o que eu vou mostrar para vocês então nessa videoaula, para ser bem específico e rápido. Tá? Nesse tipo de conteúdo aí, certinho? Eu até botei aqui embaixo, ó, a escala Celsius eu vou utilizar a letra C para representá-la, Fahrenheit letra F e Kelvin letra K, todas maiúsculas, certo? Alguns autores utilizam ali, enfim, como por exemplo, para representar a escala Celsius, usam uma letra, estou com a borracha aqui. A escala Celsius, por exemplo, usa uma letra grega θ e θc, a escala Fahrenheit θf, enfim. A Kelvin geralmente aparece em alguns como T, TK e por aí vai. Mas eu vou utilizar então para facilitar o nosso entendimento nesse tipo de conteúdo, mas para o melhor entendimento, enfim, para ficar mais visível, digamos assim, né? Eu vou representar então as incógnitas dessas escalas. Eu vou representar então pela letra C maiúscula, Celsius, Fahrenheit, letra F maiúscula e Kelvin, letra K maiúscula. Antes de ir para o exercício, gurizada, que é o que nos interessa nessa videoaula, eu quero falar aqui também da função termométrica. Como eu falei ali anteriormente, é a relação entre as três escalas, né? Aqui tem uma proporção. São três frações aqui, uma igualdade envolvendo três frações. No caso, a primeira fração é Celsius sobre 5, ou C sobre 5, igual a F menos 32 sobre 9, que é Fahrenheit menos 32 sobre 9, igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Então é essa relação entre as três escalas chamada de função termométrica. Mas, antes de começar a fazer um exercício, certo? Eu quero falar de uma maneira bem breve, porque muitos alunos e alunas têm uma dificuldade de entender o que é uma variação, por exemplo, da temperatura. Então eu vou explicar agora rapidamente para vocês, tá bom? Aqui eu simulei 2 termômetros. Uma simulação, né, gurizada? Não é nada assim elaborado, enfim, né? Eu fiz aqui construir duas retas verticais. A primeira reta ela representa um termômetro, o primeiro termômetro, e a segunda reta representa o segundo termômetro. No primeiro termômetro,
esses dois termômetros estão na escala Celsius, tá? Até botei aqui em cima, tá? Para representar. O primeiro termômetro marca uma temperatura mínima de 2 graus e uma máxima de 20 graus. O segundo termômetro marca uma temperatura mínima de menos 2 graus na escala Celsius e a máxima de 18 graus. Se nós quisermos fazer a variação da temperatura dos dois termômetros, isto é, fazer a variação da temperatura no termômetro 1, no primeiro, e fazer a variação da temperatura no termômetro 2, a gente faz da seguinte maneira, entendeu? Vamos lá. Termômetro 1. Vou botar ali, ó. Vou chamar então de termômetro 1, eu vou chamar de T1. Tá? Vou fazer a variação da temperatura. Então tu pega a máxima menos a mínima. A variação da temperatura no termômetro 1 é 18 graus Celsius. Tá bom? Tá ali. Da mesma maneira, dá para fazer a temperatura do termômetro 2. Agora, aqui no termômetro 2, ele tem uma novidade, porque existe uma temperatura negativa, abaixo do zero, de menos 2 graus. E aí, para fazer a variação da temperatura aqui do termômetro 2, a gente faz da seguinte maneira. Lembrando que variação é uma conta de subtração. Tu pega a temperatura final, que nesse caso aqui no primeiro termômetro é de 20 graus, e faz menos a inicial, que é esse de 2 graus aqui. Claro, eu estou considerando que nesse termômetro aqui, digamos nesse dia, a temperatura inicial foi de 2 graus, depois foi esquentando, enfim, né, e subiu para 20. Da mesma maneira, eu estou fazendo aqui no termômetro 2. Eu estou considerando que, digamos, no início do dia começou com menos 2 graus, e aí então, com o passar do tempo, foi esquentando, coisa e tal, e a máxima foi de 18, a final. Então, na variação da temperatura, nós pegamos ali então a temperatura final menos a inicial. Lembrando, mais um detalhe, quer ver? Ó? Geralmente, as variações elas são indicadas pelo delta, que é esse triângulo aqui, ó, tá? Se eu quisesse fazer então, representar numa fórmula a variação da temperatura, seria então ΔT, o T de temperatura, é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Certinho? Alguns autores usam T e T0, né? Do tipo a variação da temperatura, deixa eu arrumar aqui, seria o ΔT, seria então a temperatura final menos a temperatura inicial. É isso aqui, ó, tá? São essas coisas então que a gente costuma aprender, né, quando se refere à variação da temperatura ou variação de alguma coisa. Muito bem. Voltando para cá então, se nós fizermos a temperatura do termômetro 2, então pega a temperatura final, que é 18, e agora que tem que ter cuidado, agora que confunde alguns alunos e algumas alunas. Temperatura final 18 menos, qual foi a temperatura inicial? Menos 2 graus, certinho? Aí tem que botar um parênteses, enfim, porque ali vai ter aquele jogo de sinais ali, vai ficar então 18, menos com menos é mais 2. Então a variação da temperatura no termômetro número 2 ali vai ser de 20 graus Celsius. Eu fiz questão de falar sobre esse conceito de variação de temperatura porque às vezes pode confundir o aluno e a aluna, enfim, na hora de resolver esse tipo de problema envolvendo termometria, enfim, as escalas termométricas. Tá bom? Mãos à obra então, gurizada. Vamos lá então para o que nos interessa, ou para o que, considerando o objetivo dessa videoaula, que é então ensiná-los e ensiná-las, enfim,
a resolver problemas envolvendo as escalas termométricas, né? Existe uma relação entre elas. As escalas termométricas, elas nos oferecem a oportunidade de, por exemplo, representar 14 graus Celsius numa escala equivalente em Fahrenheit, por exemplo, numa escala equivalente a Kelvin. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Certinho? Então tá aqui esse exercício ali, ó. Transforme a temperatura de 14 graus Celsius, na escala Celsius, evidentemente, para as escalas Fahrenheit e Kelvin. Então, usando lá a função termométrica, aquela proporção, enfim, das escalas, aqui é para relacionar, em primeiro lugar, 14 graus Celsius com Fahrenheit. Então, transformar 14 graus Celsius para a escala Fahrenheit. Nós vamos utilizar, então, a relação entre a escala Celsius, C sobre 5, igual à escala Fahrenheit, que é o que a gente quer transformar. Então, F menos 32 sobre 9. A gente vai fazer essas duas relações aqui. A gente vai fazer então essa relação entre a escala Celsius e a Fahrenheit, no primeiro momento. Muito bem. A temperatura está em Celsius, então nós podemos dizer que nesse caso Celsius ou C é igual a 14. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir esse C aqui de Celsius por 14 e fazer a conta. Para lá então. Vai ficar em 14 sobre 5 igual a F, que é Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Bom, pessoal, aqui tem uma proporcionalidade, uma regra de 3, enfim, né? Aqui nós poderíamos fazer o seguinte, multiplicar os extremos pelos meios, né? Eu poderia começar então fazendo 14 vezes 9 igual a 5 que multiplica, abre parênteses nesse caso, né? 5 vezes, abre parênteses, F menos 32. Mas, existe uma maneira assim, que são aqueles artifícios matemáticos que a gente utiliza para ir facilitando nossos cálculos. Nós poderemos aqui, nesse caso, como 14 sobre 5 é uma fração, 14 quintos, e fração é uma divisão, a gente pode dividir 14 dividido por 5. Vai dar 2,8. Então eu dividi 14 por 5, deu 2,8. Igual a F menos 32. Dividido por 9. Ok? Vou continuar aqui do ladinho. Muito bem. Vejam, esse 9 aqui está dividindo, porque aqui no lado direito da igualdade tem uma fração, que é F menos 32 sobre 9, então o 9 está dividindo, é a mesma coisa que F menos 32 dividido por 9. O 9 está dividindo, e a operação inversa da divisão é multiplicação, então esse cara sai daqui e vai para o lado esquerdo multiplicando 2,8. Olha como é que fica. 2,8 vezes 9 igual a F, que é a temperatura em Fahrenheit, que a gente quer descobrir, menos 32. Multiplicando ali 2,8 vezes 9, vai dar 25,2. Então, 2,8 vezes 9 dá 25,2 igual a F menos 32. Muito bem, isolando o F, vou passar o menos 32 para o lado esquerdo da igualdade, aí trocando sinal, porque estava menos, vai ficar mais, né? Operações inversas, vai ficar então 25,2 mais 32 igual a temperatura em Fahrenheit que a gente quer descobrir. Então, gurizada, somando ali 25,2 mais 32, isso aí vai dar exatamente 57,2. 57,2 Fahrenheit.
57,2 Fahrenheit. Então quer dizer que a escala de 14 graus Celsius é equivalente à escala Fahrenheit em 57,2 graus. Existe uma outra maneira para calcular ou encontrar, enfim, e fazer uma relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit, que é uma outra fórmula, que é a seguinte, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, que é uma outra maneira de pensar esse tipo de questão, mas aí, neste caso, relacionando Celsius, a escala Celsius com a escala Fahrenheit, que seria a seguinte, a fórmula, ops, tô com a borracha, seria 1,8 vezes a temperatura em Celsius igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. E aí, se nós pegarmos o mesmo exemplo com a mesma temperatura em Celsius, que é 14 graus Celsius, dá para fazer a seguinte relação: 1,8 vezes 14 igual a temperatura em Fahrenheit, que nós queremos descobrir, menos 32. E aí, multiplicando ali, 1,8 vezes 14 vai dar 25,2. 25,2 igual a temperatura em Fahrenheit que nós queremos descobrir. E aí basta fazer o seguinte agora, deixa eu fazer aqui do ladinho, isolando o F, a temperatura em Fahrenheit, vai ficar o seguinte: 25,2 mais 32 igual a temperatura em Fahrenheit. E aí finalmente, então, somando ali os dois valores, vai dar então 57,2 Fahrenheit, que é exatamente o mesmo resultado aqui de cima, este aqui, ó, tá? E agora então, galerinha, para finalizar essa nossa videoaula de hoje sobre termometria e as escalas termométricas, está faltando então pegar os 14 graus que estão na escala Celsius e transformar essa temperatura para a escala Kelvin. Então, vamos lá então, olha aqui. Deixa eu reescrever aqui novamente, que nós queremos transformar 14 graus que está na escala Celsius, né, para a escala Kelvin. A relação vai ser o seguinte, a proporção entre as duas escalas termométricas vai ser esta, ó, temperatura em Celsius sobre 5 igual agora a temperatura Kelvin menos 273, isso é da fórmula, também dividido sobre 5. Substituindo aqui esses 14 graus na escala Celsius, então eu vou colocar no lugar desse C aqui, nessa primeira fração, e aí vai ficar assim, ó, 14 sobre 5 igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5 também. Se vocês prestarem atenção, lá no começo eu peguei e dividi 14 dividido por 5. 14 quintos é uma fração, então uma fração é uma divisão. E essa divisão aqui deu 2,8. Aí então depois eu multipliquei por 9 lá em cima, lógico, e aí somei. Aqui, nesse tipo aqui de comparação, se nós percebermos aqui, ó, o denominador aqui no lado esquerdo da igualdade é 5. E o denominador do lado direito da igualdade também é 5. Quando acontece esse tipo de coisa, dá para usar um artifício matemático, quer ver? Mas aí só vale para quando os denominadores dos dois lados da igualdade forem iguais. Então aqui, ó, faz isso aqui,
faz isso aqui, tá bom? E aí dá para continuar. O que que restou depois da simplificação dos denominadores? Restou então 14 igual a K, que é a temperatura em Kelvin, menos 273. Vou concluir aqui, ó. Isolando K, eu pego menos 273, passo para o lado esquerdo da igualdade, com a operação inversa, fica 14 mais 273. Isso aí vai nos dar a temperatura em Kelvin. E aí, olha ali, vamos somar. Vai dar 3, 4, vai dar 7, vai dar 287. Então, 287 Kelvin. Quer dizer, então, que a temperatura equivalente a 14 graus na escala Celsius para a escala Kelvin é de 287 Kelvin. Elas são equivalentes, tá? Portanto, se nós fôssemos fazer assim uma análise de sensação térmica, aqui 14 graus, uma temperatura de outono, equivale a 287 graus, que seria a mesma sensação térmica, digamos assim, na escala Kelvin. Tá bom? Então, resumindo, pessoal, para passar uma temperatura em Celsius, que está na escala Celsius, para Kelvin, basta pegar essa temperatura em Celsius e somar com 273. Tá bom? Se nós quiséssemos fazer o inverso, se nós quiséssemos passar a temperatura em Kelvin para a escala Celsius, então pegaria esse valor, por exemplo, aqui de 287 e diminuiria de 273. Vai dar a escala Celsius. Então é bem simples essa relação, bem fácil de compreender. Certinho, gurizada? Abração para vocês e até a próxima videoaula.